Vamos então centrar-se atenções no Centro Desportivo de Fátima. Temos connosco o Padre António Pereira, presidente do Emblema Fatimense, sendo que por incompatibilidade de agenda não nos é possível ter em estúdio João Henriques, o novo treinador do Fátima, mas fica a promessa de que em futuras edições essa entrevista irá então ser feita ao tomarense João Henriques, que tal como já é do domínio público há algumas semanas, é o novo técnico do Fátima neste regresso ao Distrital, ele que terá a companhia mais direta de Luís Morgado, uma referência do Fátima que irá desempenhar as funções de adjunto. Aliás, Morgado já tinha essas funções. E começo então por cumprimentar o nosso convidado, Sr. Padre António Pereira. Muito obrigado pela sua presença, muito boa noite. Bem-vindo novamente, alguns anos depois de já nos ter dado o prazer da sua visita. Sr. Padre, ainda há pouco estávamos mesmo agora a falar em off deste seu regresso, o regresso de alguém que nunca saiu do clube, mas regresso a estas funções de presidente do Centro Desportivo de Fátima. É um clube que lhe diz muito. Há que eu aponte mesmo como bombeiro de serviço quando há problemas. Então temos o Padre António Pereira à frente deste navio. Eu pergunto-lhe se nesta altura, nesta atualidade, quando aceitou regressar, se tinha a ideia de que as coisas estivessem assim tão complicadas. Já agora, boa noite também, deixe-me saudar os ouvintes da Rádio Hertz e naturalmente todos os esportistas da nossa região, particularmente do nosso distrito. É com alegria que estou aqui, eu é que agradeço de facto também o convite. Penso que todos temos a aprender uns com os outros e no campo do desporto, que é riquíssimo, mas ainda, naturalmente, a pergunta que me colocou, porque é que eu aceitei novamente, de facto, eu tenho feito contas à vida e já deve ser a quarta vez que eu vou encontrar o Fátima assim um bocadinho, desta vez um bocadão por baixo. É a quarta vez. E talvez a melhor resposta seria esta. Haveria quem aceitasse o cargo de presidente do Fátima neste momento? Esta é a questão. E acredita que essa questão não teria uma resposta afirmativa? Muito dificilmente. Eu sou presidente à força, posso dizê-lo. Porque duvido que alguém, portanto, agarrasse no clube neste momento. E mais ainda, também porque eu sou um daqueles históricos que tenho 46 anos do Fátima, como jogador, como diretor, vários também já como presidente, e são 46 anos numa coletividade que temos uma caderneta que estamos agora portanto, a divulgar, e eu fiz a contagem ligada ao clube, são 484 pessoas, penso. Atletas, diretores, treinadores, creio que somos 484 membros ligados ao clube, ao Centro Desportivo de Fátima. É muita coisa, é uma empresa muito forte. É uma empresa muito forte, é um clube muito forte e que tem sido embaixador do futebol do distrito de Santarém durante estes últimos longos anos. Quando agora aceitou regressar, alguma vez lhe passou na cabeça que, ou antes deste regresso, melhor dizendo, alguma vez lhe tinha passado pela cabeça que o seu Fátima iria voltar a cair num campeonato distrital? Jamais. Digo-lhe com toda a franqueza, é a primeira vez que acontece, desde que subiu. Nunca pensei nisso e penso que acho eu que não havia razões para cairmos nesta situação. Aconteceu, ainda hoje me pergunto como, mas de facto aconteceu e não é nenhum desastre. Temos de nos levantar a cabeça, aceitar a realidade e ir para a frente. Portanto, cair é normal, qualquer um cai. Até os maiores ciclistas também ficam pelo caminho, mas voltam novamente, levantam-se e retomam. E penso que no desporto, e eu falo por mim, mas falo também por todos aqueles que têm outras equipas, estão à frente de outras equipas, que é pena que deixem cair uma equipa com emblema, já com história, e nós temos várias no nosso
distrito, temos várias, que é pena que tenham ficado pelo caminho, que tenham caído e não houvesse quem as levantasse. E por isso deixei aqui um apelo a alguns emblemas fortes que praticamente desapareceram, pelo menos da ribalta, não é? Não digo da formação e do trabalho no desporto, que continua a ser muito positivo, mas pelo menos da visibilidade do futebol a nível já mais sénior, e nesse caso é pena, e digo, deixo aqui também um apelo a alguns desses emblemas para que retomem, não fiquem por terra e voltem novamente à ribalta do desporto distrital. Senhor Padre, olhando para o Centro Desportivo de Fátima, tudo aquilo que o clube fez nos últimos anos, aquele brilharete na Taça da Liga, o facto de ter chegado à Segunda Liga, a um patamar profissional, muitas pessoas ficam surpreendidas como é que de um momento para o outro, foi quase assim, o Fátima cai num campeonato distrital. Consegue perceber o que é que leva um clube que até chegou a ser um exemplo à escala nacional, pelo menos muito falado à escala nacional, como é que um clube cai assim de forma tão abrupta? Eu estive um pouco por dentro do historial e, portanto, nem quero tão pouco atrever-me a culpar alguém. Aliás, eu próprio também sou desses que tenho de apontar-me o dedo. Fomos ingênuos, deixámos-nos enganar. Apareceram-nos vigaristas, assim com letra grande, que realmente nos levaram aqui nesta situação e que nos criaram os problemas que hoje temos. E é bom que se aprenda a lição desta vez e que nunca mais nos deixemos envolver por pessoas dessas que vêm até de outros continentes e que, no fundo, levaram Fátima a esta situação lamentável. Mas essas pessoas surgiram porquê? De onde é que surgiram elas? Porque não é muito comum vermos empresários com o desejo de investir em clubes que, para além disso, pertencem ao interior, com as contrariedades que o interior acarreta. De onde é que surgiram essas pessoas? Está a ver, essas pessoas existem um bocadinho no nosso país, um pouco por toda a parte. Muitos clubes têm sido assediados por essas pessoas, outros, como nós, também têm sido ludibriados, outros, enfim, estão na iminência. E, portanto, hoje fala-se muito nesses investidores que, no fundo, são oportunistas e que muitas vezes se aproveitam da ingenuidade das pessoas e até da bondade para, enfim, satisfazerem os seus malabarismos. Foi o que aconteceu no Fátima. O Fátima foi prejudicado em muitos milhares de euros. Foi. Muito, muito. E não há forma legal para tentar resolver ou sair desta situação, amenizar a situação, melhor dizendo? Se a pessoa que esteve na origem disso está impedida de entrar no país, é considerada contumaz, portanto, o que é que nós podemos fazer? Não é? Portanto, fomos, eu diria, ingenuamente ludibriados e deixámos-nos cair nessa esparrela e hoje reconhecemos, mas é tarde demais. É tarde demais. Por aquilo que eu conheço do Sr. Padre, já falámos algumas vezes, tem um discurso muito aberto, é muito incisivo naquilo que pretende dizer e não poupa nas palavras quando se pretende dirigir a alguém. E eu, aproveitando essa sua tendência, digamos assim, essa sua tendência oral, eu perguntava-lhe quando é que começaram a perceber que efetivamente alguma coisa não estava mal, porque acredito que no início lá está, levados pela vossa boa fé, acreditassem que essa pessoa ou essas pessoas queriam mesmo algo de bom para o clube. Mas houve ali algum ponto em que perceberam que, bem, afinal, não é tanto assim. Vamos lá ver. Portanto, recuando um bocadinho no tempo, eu fui presidente de Fátima, da Segunda Liga. Depois deixei, foi o Luís Albuquerque, uma altura em que ele contratou muitos jogadores do Benfica e um treinador de nome Diamantino, que também não é nada bem sonante. Diamantino Miranda. Sim. Antigo internacional português. Depois, o próprio Luís, naturalmente, já saturado de tudo, deixou
E foi na altura que eu assumi mais uma vez a presidência. Isto talvez há 4 anos. A situação não era fácil, havia compromissos muito fortes, mas não eram impossíveis. Resolvemos o caso com o Sr. Diamantino, que era o mais complicado. Fomos fortemente explorados por ele, devo dizê-lo. Deixou, portanto, a equipa praticamente à deriva e à última hora conseguimos ainda inscrever os jogadores, porque ele tinha dificultado tudo até ao último dia. Esteve em risco essa participação? Esteve. Fui eu próprio, digamos que passei por essa situação e que foi resolvida exatamente na sexta-feira, o último dia em que podíamos inscrever a equipa. E conseguimos inscrever uma equipa que ficou em primeiro lugar, que ganhou a nossa série, apesar de tudo. Em que assumimos, tivemos também, devo dizer, nessa altura, bons apoios, também da Câmara, que esteve connosco, e de facto chegamos ao fim de saúde, eu diria de boa saúde, em primeiro lugar, e competia-nos disputar a subida à segunda Liga mais uma vez. Tivemos algumas baixas neste momento crucial, entre os quais o Laranjeiro, que não pôde jogar por motivo de saúde. Foi uma baixa muito visível e ficámos em terceiro lugar. Portanto, subiu o Varzim, ficou em primeiro, e o Tondela. Só que o Varzim não pôde subir. Foi naquela altura também em que houve todo aquele negócio a nível da Liga, da compra, não é, dos clubes, por um certo senhor que todos conhecem, para que ninguém descesse. E por isso ele esteve na Liga vários anos, permitindo que nenhum clube descesse, portanto, divisão. Recorda-se disso? Eu recordo-me bem. E talvez por este motivo Fátima também não subiu, só subiu o Tondela. Ora, privilegiou-se, não é? Penso eu, quem menos méritos tinha, e aqueles que lutaram para subir e que até deviam ter essa, digamos, essa benesse, afinal ficaram pelo caminho. Foi o caso de Fátima. E foi aí que eu me revoltei. Foi aí que eu disse, acabou, isto já não é desporto, não continuo, ir para tribunal com este caso não vale a pena, porque isto arrasta-se por anos e anos em Portugal, é assim, não temos dinheiro para isso, o melhor é deixar, abandonar. E deixei. Portanto, deixei de ser presidente, outros vieram que me sucederam, naturalmente já com as dificuldades inerentes por tudo que tinha acontecido e com dificuldades cada vez maiores também em termos de patrocínios. A própria Câmara deixou de apoiar muito menos a partir daí e as coisas complicaram-se. Eu não quero acusar de maneira nenhuma nenhum membro da direção, de que eu fazia parte também. Foram circunstâncias. Tudo esteve contra nós. Competimos e foi então na altura em que achámos que devíamos recorrer a uma solução que passasse por uma SAD, com investidores, já que não havia outros meios. E foi aí que começou a nossa derrocada. Foi a SAD. A famosa SAD, que para nós era, digamos, a libertação, era a salvação, e acabou por ser o nosso enterro. Foi a SAD. Estes tais indivíduos que aparecem por aí, em quem nós acreditamos facilmente, e a partir daí foi um enterrar, até que o clube, de facto, caiu no descontrole total. Ou seja, o clube foi usado por essas tais pessoas. Mas convém aqui dizer também uma coisa, toda essa operação, toda essa chegada dessas pessoas foi legitimada pelos sócios, acredito eu. Os sócios também estavam já um bocadinho de costas voltadas, e sabe perfeitamente que quando há uma assembleia, poucos são os que lá vão. Que aparecem. Portanto, o apoio é pouco visível, pouco significante. E tem de ser os diretores a decidir. Tem de ser eles, não há outro caminho, e têm de decidir naquele momento. Mal ou bem, têm mesmo de decidir. As coisas correram mal. O que é que vos prometeram? Então,
o senhor fez assado, como sabe, era um senhor brasileiro chamado Marcelo Martins. Ele fez para lá contratos fabulosos, de treinadores, a pagar-lhes balúrdios, jogadores que chegavam de todo lado, uma equipa, enfim, com ordenados, tudo profissional, e montou a equipa à maneira dele, porque era ele o dono da SAD e ele é que mandava, punha e dispunha, e nós assistimos a tudo um bocadinho calados, não é? Na expectativa. Até que afinal era tudo bluff. O homem desapareceu e afinal não investiu nada no Fátima, deixou-nos foi um monte de problemas. Um monte de problemas que desta ou daquela maneira tentámos resolver da melhor forma, mas claro que eram já tão grandes os problemas, os buracos, que dificilmente alguém tinha capacidade para dar uma resposta. E por isso eu digo, não quero culpar nenhum dos presidentes ou diretores que tiveram essa responsabilidade, porque, pronto, aquilo foi quase como um relâmpago fulminante, foi muito rápido e não houve discernimento e nós estávamos preparados para lidar com essa gente. Os jogadores que também estiveram no plantel durante esse tempo também serão prejudicados desta história, acredito eu. Naturalmente, todos aqueles ordenados que tinham sido prometidos eram impossíveis, não é? E viraram-se contra a direção. Sim, contra a direção, contra os diretores, contra o clube. No fundo, a SAD desapareceu e tudo veio recair novamente no centro desportivo, no clube. O clube teve de abarcar com todas as responsabilidades. E isso foi-se amontoando, jogadores que recorreram aos sindicatos, que de 1, 2, 3 meses se reivindicaram a época toda, etc, etc, e aquilo criou ali uma montanha de compromissos, a meu ver, irreal, porque de facto muitas dessas despesas e dívidas são virtuais. Portanto, ou melhor, são resultado de, digamos, de erros que levaram a reivindicações que não correspondem verdadeiramente à realidade. E o clube ficou assim, portanto, sem pernas para andar. Para a opinião pública, houve essa preocupação de tentar separar as águas, ou seja, a SAD era uma coisa, o clube, prejudicado pela ação dessas pessoas, era outra. Essa imagem passou, pelo menos foi uma ideia que tentou saltar cá para fora. Praticamente não teve vida. Ela passou do papel imediatamente ao desaparecimento, porque ela foi feita, escriturada, tomaram-se medidas, portanto, os seus donos tomaram medidas e logo a seguir desapareceram. Deixaram os problemas e fugiram. E, claro, os problemas foram-se amontoando, porque, entretanto, havia que tomar conta da situação e as pessoas que estavam à frente do clube, mais do centro desportivo do que da SAD, a SAD em si desapareceu, não tinham capacidade para reagir, digamos, a compromissos tão elevados. E isto foi um ano terrível, que depois tentou corrigir a seguir com outro ano, também de remendos, mas em que as coisas se melhoraram alguma coisa, mas não resolveram os problemas fundamentais e as dívidas foram-se amontoando, foram crescendo cada vez mais e o clube caiu realmente num impasse que não tinha saída. O Sr. Padre, na altura, dava a cara, lá está, por todos esses problemas. Sentiu-se alguma vez desacompanhado? Eu estava um bocadinho por fora, não era eu propriamente que dava a cara. Mas sempre teve uma opinião muito vincada sobre as coisas que iam acontecendo. Eu fui-me afastando um bocadinho, devo dizer, naquela altura fui-me afastando um bocadinho da situação, até porque havia pessoas competentes que estavam à frente, com mais capacidade do que eu, e eu fui-me desligando um pouco, embora quando era necessário lá tentava arranjar um ou outro patrocínio, mas estive sempre um bocadinho à margem. Só comecei a tomar, digamos, mais posição a partir do último ano. E sabia nessa realidade, e porque então diz que
tinha estado à margem, sabia nesse último ano, quando chegou, a real dimensão dos problemas? Não sabia. Imaginava, mas não sabia. Depois fiquei mesmo fortemente chocado quando vi qual a dimensão. E apeteceu-lhe desistir alguma vez, não? Foi nessa altura que, então, era o tudo ou nada. Era tudo ou nada. Falava-se em insolvência. Entretanto, pensou-se noutras soluções mais corretas, porque o Fátima não é só futebol, é também futsal. Exatamente. Não é? E a formação é muito importante. A formação tem muitas equipas. O futsal estava na segunda divisão. A insolvência implicava o desaparecimento de tudo. E, portanto, refletimos tudo isso, e foi na altura, então, em que constituímos uma comissão administrativa, em que eu fui nomeado pelo grupo o presidente. Portanto, essa comissão administrativa, aguentámos a época como pudemos, e preparámos, de facto, uma solução que é aquela que neste momento está em vigor, que é o PER. Só através de um PER é que realmente conseguiríamos sobreviver, porque eram tantos problemas, digamos, colocados por jogadores, outras entidades, tribunal, etc., que era impossível continuarmos. Então, recorremos ao PER, que foi aprovado, a dívida foi diminuída, com o acordo naturalmente dos credores, e neste momento acho que podemos superá-la. Estamos a falar de que... 300 e tal mil neste momento. E chegou a estar num patamar bem mais elevado, exatamente. O dobro. Muito bem. Senhor Padre, deixemos então os problemas. Seria fácil passar uma esponja por todos eles. Acredito que ainda vos deem à direção muitas dores de cabeça, como é óbvio. Para agora falarmos sobre o presente e sobre o futuro. Caiu que nem... Foi surpreendente, melhor dizendo, esta vontade de pessoas da Arábia Saudita quererem investir no Centro Desportivo de Fátima, continuarem, aliás, um investimento que já vinha do passado recente. Eu pergunto-lhe como é que isto surgiu, como é que esta vontade surgiu, porque o Fátima, então, mesmo com esses problemas, com essas polémicas, é um clube apetecível. O Fátima tem grandes estruturas. O Fátima é um dos clubes que oferece melhores condições em termos de, digamos, de espaços, até a sede, portanto, centro de estágio. O Fátima tem um pouco tudo. E como é que apareceu esse senhor? Esse senhor já estava em Portugal, no Loletano. Já no Loletano tinha feito um trabalho valioso que quase levou o Loletano à segunda liga. O Loletano disputou lá embaixo, no sul, a série para subir. Portanto, ele não era novo cá. Foi a partir do Ricardo Monsanto que nós tivemos acesso a esse senhor, porque o Ricardo tinha sido treinador na Arábia Saudita e era amigo pessoal do Sr. Kaki. E foi através dele que chegámos ao Sr. Kaki, que ele veio a Fátima, que nos conheceu o clube, as condições do clube, e ficou, posso dizer, maravilhado. Permita-me interromper, não tiveram receio de ver um filme que já tinham visto anteriormente? Não houve esse receio de ter então mais uma repetição dos problemas que aconteceram? Portanto, ali fui eu próprio a tomar a iniciativa. Fui eu que conduzi sempre as negociações. E até com algumas oposições e alguns problemas de permeio. E eu sabia o que estava a fazer. Portanto, podia me enganar e era possível, mas eu tinha informações seguras, fortes, portanto, de jogadores, diretores que o conheciam, e todos batiam certo.
todos me davam a garantia de que aquele senhor era de confiança. Era de confiança. E, de facto, tem sido. Ele engraçou muito connosco, também devo dizer. Aliás, eu digo isto assim, não é por vaidade. Ele, para apoiar o Fátima, diz: exijo só uma coisa, que o presidente seja o Padre Pereira. É a única coisa que eu exijo. Tem dito isso sempre. Portanto, porque ele confiou em mim e eu também confiei nele. Não quer dizer que os outros elementos da direção não estejam comigo, ou não deem o mesmo valor que eu, não é? Mas fui eu o primeiro a dar o passo e a conhecê-lo e a lidar com ele e a encontrar-me, e portanto a partir daí criou-se essa empatia, e hoje somos amigos, grandes amigos, e ele gosta de nós, gosta muito de Fátima, de vez em quando aparece. Tem lá um seu colaborador, que é um tunisino chamado Yasser, que também está lá permanentemente. Ele é que fez a equipa, é que está a construir a equipa, ele é um técnico, é uma pessoa muito formada, e esse senhor Yasser, naturalmente, é ponta de lança, podemos dizer, do senhor Kaki, dessa empresa, que é uma empresa ligada ao desporto, na Arábia Saudita, é uma academia de desporto, por onde tem passado vários treinadores portugueses, entre os quais o nosso João Henriques, conhece também todo esse panorama. Portanto, nós aí estamos à vontade, porque também o João sabe perfeitamente com quem está a lidar. Está a ver? Daí, portanto, todo este casamento, digamos assim, que está agora no início, e que este ano esperemos seja para vencer, seja para continuar. Em que é que consiste este apoio? Os sócios também já deram o seu sim a esta aproximação, digamos assim. Portanto, na época passada, eles limitaram-se a contribuir com uma verba para pagar as despesas de jogadores e treinadores. Esta época eles querem ir mais longe. Para além desse apoio, eles querem adquirir a SAD que está praticamente parada. E é a partir daí que eles querem talvez ir mais longe, depois projetar-se mais no Fátima e fazer do Fátima talvez um clube com novamente visibilidade, com maior visibilidade. Não são pessoas que chegam só naquele espírito de bom samaritano. Há aqui também uma vertente empresarial. Sem dúvida. Não, eles trazem jogadores, eles colocam jogadores deles no Fátima, que querem valorizar. O ano passado tiveram lá 3. Este ano vão ter pelo menos 3 ou 4 também. Querem valorizar e a partir dali lançá-los talvez noutro mercado, no mercado árabe. E possivelmente um só jogador pode compensar e pagar todo o investimento feito. Assim como também os jogadores que possam, até portugueses, possam surgir no Fátima, podem ser uma mais-valia e amanhã irem jogar para a Arábia Saudita. Não seriam os primeiros. Pronto, ainda há pouco perguntava, os sócios deram o sim a tudo isto? Sim, os sócios estão ao corrente, temos tido as nossas assembleias, os sócios apoiam-nos e os resultados estão à vista. Senhor Padre, teremos então o Fátima de regresso ao campeonato distrital. Olhando para os nomes que já compõem o plantel, temos atletas que são provenientes de clubes de patamares superiores, também do vizinho Atlético Oriense, jogadores estrangeiros de clubes que evidentemente também farão parte desse rol de interessados do investidor árabe, mas tudo isto para lhe dizer o seguinte: temos aqui um plantel de muita qualidade, pelo menos jogadores de créditos firmados. Este plantel está bem recheado. Isto quer dizer que o Fátima só terá um caminho, o primeiro lugar. Tem essa noção? Olha, antes de mais queria só fazer aqui uma adenda. Nós não roubamos jogadores a ninguém, nem queremos tampouco entrar nessa competição. A maioria dos jogadores, portanto, do Atlético, foram jogadores de Fátima, e nós nunca os impedimos de ir para o Atlético, nunca, pelo contrário, até achávamos que eles se valorizavam no Atlético. Este ano, alguns que vieram por iniciativa própria,
Eles são de Fátima. Eles já jogaram no Fátima, fizeram a formação no Fátima. Portanto, a maioria deles, ou quase todos, tem as raízes deles no Fátima. Portanto, isto queria salientar. Outros jogadores que vêm de outras equipas, isso é normal. Nós também perdemos a equipa quase toda. Os nossos 20 jogadores da época passada foram todos embora. Portanto, não segurámos, nem pretendemos, nem impedimos que eles fizessem outros voos. Alguns deles queríamos mantê-los, entre os quais, por exemplo, o Fontes, que é de Fátima. Ele não quis, seguiu o caminho dele, encantados da vida. Agora, queria deixar também aqui esta parte, que não se trata de roubar jogadores aqui ou acolá. O futebol é assim. Portanto, o futebol é feito destas situações. O jogador é livre, o jogador escolhe e o jogador tem de ser respeitado pelos diretores. Eu não impeço nenhum jogador do Fátima de ir para esta ou para aquela equipa. Eu até digo, se for para o Atlético Oriense, fico contente com isso. É um vizinho. Portanto, acho que temos de ter um espírito saudável no desporto e saber competir realmente dentro destas normas de respeito e de liberdade que deve existir no futebol. Eu tenho que fazer esta questão, porque, e continuando a falar do plantel, temos efetivamente nomes que são de patamar superior a um distrital. Isso equivale por dizer que o Centro Desportivo de Fátima irá pagar compensações também nada usuais num distrital? Não sei como é que está o distrital. Nós, o ano passado, no CNS, tínhamos, posso dizer à vontade, 8 jogadores que ganhavam 100, 150. Isto posso-lhe garantir, sem mentir. Tínhamos 8 jogadores a ganharem 100, 150, alguns 70. Ainda hoje vi fazer os pagamentos, os últimos pagamentos. Alguns levaram 70 euros. Portanto, está a ver que nós Isso é muito abaixo para um campeonato nacional de séniores. Mas é verdade, isto posso-lhe garantir, posso-lhe mostrar recibos, eles estão lá. Se o senhor quiser, posso-lhes mostrar. Aliás, o montante das nossas verbas na época passada, tirando da equipa técnica, naturalmente, rondava ali os 5 mil. 5 mil por mês, era o que nós pagávamos. E este ano vai ser igual. Este ano não pretendemos subir a parada. Falava-se, mas lá está isto, os boatos, uns acabam por ser verdade, outros não passam disso mesmo, não passam de boatos. Há quem já fala aqui de vencimentos na ordem dos 400, 500, 600 euros. Um outro caso pode haver, não nego, um outro caso. Naturalmente temos de distinguir a qualidade. Um outro caso, sem dúvida. Agora, o custo da equipa, neste momento, está praticamente ao nível do ano passado. E até os técnicos mais baratos. O que é que o Sr. Padre espera encontrar em termos competitivos num campeonato distrital? Aliás, não é uma situação, e já agora permita-me também recuar ao passado, não é uma situação que o apanhe de surpresa, uma vez que já foi presidente do Clube Desportivo Amiense, já sabe bem o que é estar numa competição distrital, mas agora com um Fátima que a maior parte dos clubes estão a olhar como se calhar o grande favorito à conquista do primeiro lugar. Como é que está à espera do futebol distrital? Naturalmente, os nossos técnicos, eles terão a responsabilidade, eles terão de preparar os atletas para situações que vão acontecer. O Fátima, se calhar, vai ser a equipa a bater, os jogadores têm de estar preparados para saber reagir nessas circunstâncias e têm de responder com o seu saber, com a técnica, mais do que com outras armas. Tem de ser essa a atitude do Fátima. E vai começar por nós, diretores, portanto, incentivando os atletas, portanto, para uma prática correta desportiva e pronto, o objetivo é vencer. Agora não quer dizer que vamos ser vencedores, que vamos esmagar toda a gente, que não vamos ter adversários. Eu não creio, penso que vai ser até muito difícil, nada nos garante que
seremos campeões, nada disso. O projeto prevê uma chegada a curto prazo aos campeonatos profissionais? Isso sim, isso prevê. Prevê, nem faria sentido a presença dos investidores estrangeiros e de uma SAD. Não faria sentido manter-nos nos distritais. Aliás, eu digo que foi mesmo excepcional o que aconteceu deles se terem mantido, tendo nós decidido. Não era esse o que eles esperavam e o objetivo que se propunham, não era. Senhor Padre, não teria sido possível, lá está, voltamos a falar de cenários, de suposições, não teria sido possível poupar aqui 2 anos, por assim dizer, ter evitado esta descida aos distritais, tendo investido um pouco mais nessa equipa do ano passado? Já que também já tinham essa ajuda proveniente desse investidor. Nós tínhamos a consciência, o ano passado, que a nossa equipa tinha capacidade. Era suficiente. Tínhamos. Agora, há fatores que eu não vou dizer aqui. Que podem explicar muita coisa. Infelizmente, no futebol também há outros fatores, e estes fatores, por vezes, sobrepõem-se ao verdadeiro desportivismo. E o Fátima caiu, talvez, por outros fatores, que eu agora não digo. É melhor que não diga. Pronto, a verdade é que o Fátima acabou por ser então despromovido, está no campeonato distrital. Permita-me aqui tentar perceber o impacto que esta... Queria só chamar a atenção. Força. O Fátima, por um ponto... Exatamente. Por um ponto, não evitou a ida ao play-off. E também os jogos com a Naval, o empate em casa, depois do 2-1, com um final praticamente todo nosso lá na Figueira da Foz, também não traduziu bem a realidade. E depois houve outro fator também que não vale a pena agora assinalar. Muito bem, dizia eu, o Fátima cai então no distrital, e eu queria perceber o impacto que este resultado teve na maneira como as pessoas lidam com o clube. Permita-me começar pela Câmara Municipal de Orem, por exemplo. Esta descida teve algum impacto? Estes problemas dos últimos anos têm tido impacto na forma como a autarquia tem olhado para o clube? Eu no último ano praticamente nunca vi a autarquia no Fátima. Nunca os lá vi. Apoios também foram muito insignificantes. Mas falta uma política desportiva ou sempre foi assim? Não foi sempre assim. Houve alturas em que o Fátima também estava noutro patamar. Exatamente. Teve outros apoios. Talvez as dificuldades da Câmara, não sei. A lei dos compromissos era sempre a justificação. Mas eu acredito que poderiam dar maior apoio às suas equipas, e neste momento o Conselho de Orem perde 2 equipas no Campeonato Nacional de Séniores, a meu ver, mal. Se fosse comigo à frente da autarquia, dificilmente aconteceria. Mas é bom para o Conselho. Agora estavam 2 equipas no Campeonato Nacional de Séniores, essas mesmas 2 vão estar agora numa primeira divisão distrital. Para o Fátima e para o Oriense, é bom ter o vizinho tão perto em termos competitivos? Eu acho que não tem mal nenhum. Nós vimos em Lisboa, no Porto, a rivalidade também, digamos, projeta o desporto e dá mais importância ao desporto e interesse, arrasta as pessoas. A rivalidade, desde que ela seja correta, é boa e dá vida e mexe com as pessoas, porque também tudo aquilo que é assim muito morno torna-se amorfo. E este ano, por exemplo, o Fátima se calhar vai ser uma equipa que vai enfrentar grandes dificuldades nas suas locações, mas pronto, isto é um desporto. Acho que o Fátima pode contribuir também com isso para dar mais vida ao desporto a nível regional, e mais interesse, chamar mais as pessoas aos estádios e despertar, digamos, nas pessoas
calhar um interesse maior para o futebol que se está a perder, infelizmente, está-se a perder muito. Nomeadamente também no nosso distrito. O facto do Fátima cair num distrital poderá fazer com que os adeptos se afastem dos jogos, ou acredita que, e temos essa perspectiva de possamos ter um Fátima ganhador, a ganhar mais jogos do que aqueles que não irá conseguir ganhar, isso poderá fazer com que os adeptos se colem mais? Olha, o que eu vejo de facto nos adeptos é a vontade clara de verem mais jogadores da terra inseridos na equipa, que era aquilo que o ano passado, por exemplo, quase não existia, e foi um dos males nossos também, porque quando fizemos a equipa estávamos a uma semana do início do campeonato. Este ano nós recorremos às forças vivas da terra e da região, e mais próximas. Portanto, o ano passado tínhamos 20 jogadores alojados lá no nosso centro de estágio, a viverem lá. Este ano não vamos ter nenhum, a não ser os estrangeiros, mas que vão viver por conta dos investidores. Está a ver? Portanto, não temos jogadores que não sejam aqui da nossa zona. Essa é uma aposta que não se vai perder, mesmo com um investimento estrangeiro. Havia esse receio, se calhar, de algumas pessoas. Não, nós pretendemos verdadeiramente deixar essa marca este ano. Portanto, recorrer às forças vivas da terra, ou então próximas, e algumas, muitas delas, que já passaram pelo Fátima. Assim, alguns jogadores que fomos buscar foram já jogadores de Fátima, quer dizer, conhecidos da população, e que certamente podem ser uma mais-valia para atrair as pessoas ao estádio. Senhor Padre, entretanto o Fátima tem um novo treinador, João Henrique, já aqui falou nele. O que é que acha desta escolha de ter recaído em João Henrique? Portanto, o João Henrique desapareceu à última da hora, devo dizer. Não estava nos nossos planos. Praticamente ele não era muito conhecido, até porque penso que tem estado fora. Tem estado fora do país, não é? E é à última da hora, quando nós procurávamos uma pessoa mesmo, digamos, carismática, nossa, e pensou-se no Luís Morgado, é ele próprio que vai descobrir o João Henriques, parece-me que ele próprio, porque também ele, com a vida que tem, professor, etc., não se sentia muito motivado para assumir, digamos, o primeiro papel de treinador. E é um bocadinho por seu intermédio, também do senhor árabe, que conhece perfeitamente, já conhecia João Henriques quando ouviu falar nele, portanto foi ao seu encontro e assim concretizou-se um sonho, não é? Que de facto não estava nos nossos horizontes, mas que surge à última da hora. Muito, quero dizer, falou-se na altura que Ricardo Monsanto poderia continuar, até porque se calhar fazia algum sentido, dada essa proximidade e relação de amizade com o senhor árabe, mas isso foi desde logo descartado. Quero dizer, eu não tenho nada contra o Ricardo Monsanto, pelo contrário, eu continuo a dizer que ele foi mais vítima do que outra coisa, não é? Das circunstâncias, de toda esta realidade que o rodeou. Contudo, também era um pouco difícil para um treinador como o Ricardo Monsanto, depois de um fracasso, podemos considerar um fracasso, estar novamente portanto, a tomar a direção da nova equipa. E essa decisão veio propriamente dos árabes, não foi nossa. Portanto, embora a massa associativa também não achava bem, devo dizer isto, achava que havia de haver mudança. Uma vez que a equipa baixou, desceu, tinha de haver mudança. A direção não pensava assim toda. Alguns elementos sim, mas nem todos. Mas quem toma a decisão são os árabes. São os investidores que tomam verdadeiramente a decisão.
Senhor Padre, permita-me perceber as suas motivações enquanto dirigente desportivo. Sempre teve este apego, este apreço pelo Centro Desportivo de Fátima, mas também tem esse carinho especial pelo Clube Desportivo Amiense, um clube do Concelho de Santarém que milita na primeira divisão distrital. Aliás, vai ser agora o concorrente direto do Centro Desportivo de Fátima. Já pensou, quando tiver pela frente o clube que também tem um cantinho reservado no seu preço? Já pensei, e até não sei se irei ver jogo. De toda a maneira, eu queria dizer, temos falado aqui muito do futebol sénior, mas eu não estou no Fátima nem no futebol unicamente pelo futebol sénior. Exatamente, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Portanto, as equipas jovens de formação, para mim, são aquilo que mais contam, e é realmente o grande objetivo da minha entrega ao desporto, porque é ocupar os jovens, é valorizá-los, é transmitir-lhes valores, toda a ordem, está a ver? E, portanto, como eu dizia há bocadinho, o Fátima tem 20 e tal séniores e tem centenas de atletas, portanto, crianças e jovens, e até veteranos, está a ver? Portanto, não são esses 20 e tal que vão ofuscar o resto, em primeiro lugar. Pois, em segundo lugar, também não é só o futebol, é também as outras modalidades. Nós temos o futsal. Melhor equipa do distrito, aliás. Que está na segunda e também por um ponto não foi disputar a subida à primeira divisão, por um ponto. E que este ano vai dar também que falar porque continuam fortes. Já o mesmo não aconteceu com o feminino, onde temos tido sempre boas prestações, até já estivemos na primeira divisão, e que este ano parece que vai desaparecer, pelo menos a nível de séniores. O que é para mim representa uma grande tristeza, porque há uns anos atrás, quando as raparigas apareceram lá para jogar futebol, pedir-nos o salão para jogar futebol, eu disse só com uma condição, de jogarem federadas. Podem usar o pavilhão sempre queiram, mas tem de se federar. O futebol, a sério, só sendo federadas, senão não vão a lado nenhum, é um desperdiçar de tempo. E assim foi. Primeiro ano, acho que não ganhámos nenhum jogo. Segundo ano já ganhámos alguns, e no terceiro ano fomos campeões. Está a ver? Isto tem o seu valor, é claro que é o todo, o desporto no seu todo, o futebol nas suas diferentes dimensões, é isto que me faz estar no desporto e também porque eu recebi muito do desporto. Digamos, a minha mentalidade, a minha maneira de estar no mundo, os amigos, até a minha saúde. A saúde que eu tenho, considero-me ainda bastante jovem, com 71 anos de idade, e tudo isso acho que tem muito a ver com o desporto. E, portanto, eu recebi mais do que dei. E quer continuar então a retribuir. A retribuir e a receber. E a receber. E a receber. O futuro do Fátima por aí sente que está garantido. Tantos são os jovens, pronto, e tanta essa envolvência que o clube tem e faz questão de ter. O Fátima tem uma formação de muita qualidade. Eu tenho visto jogos, gosto muito de ver os pequeninos, vejo meninos, rapazinhos, com muito jeito, com muita qualidade. E isso entusiasma-me. E claro que o que faz com que não possamos ir mais alto, mais longe, é a universidade. Os jovens atingem a idade de juvenis júniores e vão para a universidade. E a grande maioria acaba ali, está a ver? Grandes valores que podiam ser valores do futebol, perdem-se porque têm outros caminhos. Têm outros caminhos e acho que os outros caminhos estão em primeiro lugar. Nós não estamos ali para fabricar atletas, estamos ali para fazer homens e, sobretudo, homens úteis à sociedade e construtores de um Portugal melhor. Sr. Padre, ainda há pouco vincou essa capacidade estrutural que o Centro Desportivo de Fátima tem enquanto clube. Tem diversas estruturas de apoio, como fez questão de sublinhar e deu como exemplo esse centro de estágio. Eu pergunto-lhe, em matéria estrutural, o que é que ainda falta ao Fátima
para poder, se calhar, chegar mais além neste trabalho que faz com os jovens? Portanto, a grande lacuna do Fátima é a falta de um sintético. Fátima precisa urgentemente de um relevado sintético. Tem 2 relevados naturais, não são suficientes. Nós poderíamos ter mais equipas, praticar muito mais, treinar muito mais com o sintético, porque o inverno é muito duro, a manutenção é muito cara, é muito elevada, e temos apenas um sintético que, até é do CRIF, é daquela instituição a que eu pertenço, Centro de Reabilitação de Deficientes, não é? Até do CRIF, mas que está ao dispor do Centro Desportivo de Fátima, de futebol de 7. Portanto, temos esse campito. Se não fosse isso, então não sei o que seria de nós. Não tínhamos capacidade de ter o que temos hoje. Mas precisamos urgentemente de um campo com as dimensões normais, sintético, não só para a vida do clube, mas até para projetar o clube outros eventos de fora, chamarmos equipas de fora, criarmos ali campeonatos a nível até nacional e internacional, de outros escalões, veteranos, etc. Isso seria, para mim, a grande prioridade. E era aí que eu achava que a Câmara devia investir, até tendo em conta toda a hotelaria de Fátima, tendo em conta tudo isso. Acho que era um investimento que se justificava plenamente. E que o campo fosse aberto também a outras equipas. Eu sei que o Ourense agora tem um muito bom, ainda bem, o Ourense merecia muito mais do que tem, mas ao lado há o Vasco da Gama e há outras localidades, há uma média que se calhar até se podiam projetar se nós oferecêssemos melhores condições. Sr. Padre, quem conhece Fátima e quem está habituado a seguir o Centro Desportivo de Fátima ainda tem grandes memórias daquele campo, o velhinho, chamado esse velhinho campo. Depois houve aquela mudança para o estádio. Perdeu-se ali alguma atmosfera com essa mudança? Não? Perdeu. E eu previa. Eu bati-me muito com o Presidente da Câmara na altura, era o meu grande amigo, David Catarino, que foi o engenheiro daquilo, e eu disse: David, não faças a pista no campo principal, matas o futebol. 2 campos, 2 passos, a pista num, o futebol no outro, porque vai ser a ruína de tudo. Mas uma estrutura tão cara não se pode dar ao luxo de desperdiçar os dinheiros. Foi a resposta dele, que eu entendo perfeitamente, mas de facto o futebol ali perde a chama, com meia dúzia de gatos ali a assistir, quase nem se vê a cara dos jogadores, é tão longe. O que se possa incentivar, puxar pelos jogadores, não chega lá dentro do relevado. Portanto, essa para mim é a grande lacuna do Estádio Municipal de Fátima e aquilo que nós perdemos, porque estão sempre a insistir comigo: vamos voltar ao velho. E é um cenário difícil de concretizar? Pois, para que é que serviria o novo? Para quê? E se nós já temos 3 equipas a jogar no velho, juvenis, iniciados, júniores, é já um desgaste tremendo, não é? Com 3 equipas a treinar, a jogar, não havia possibilidade, o relevado não resistia. Muito bem, Sr. Padre, permita-me voltar a Amiens de Baixo e ao Amiense. Consegue aqui encontrar alguma semelhança entre ser presidente do Amiense e ser presidente do Fátima? Para além do gosto que tem pelos 2 clubes, como é óbvio. Olha, claro que eu no Amiense não tinha a disponibilidade que tem em Fátima, porque eu vivo em Fátima, estou ali permanentemente, né? Portanto, não dei ao Amiense o acompanhamento que dei ao Fátima, mas no Amiense vive-se mais a equipa, no Amiense aquilo à luta chama, no Amiense aquilo é doer. Portanto, eu ali senti realmente o futebol de outros tempos, quando eu ia lá jogar, era jogador de Fátima, eu via tudo e mais alguma coisa. E acho também isso que é bonito, os sócios viverem o clube, e depois aquele espírito de família, caseiro, quando havia jogo em casa, havia febras para toda a gente, era ali aquele cheiro das febras a aquecer o ambiente, às vezes os domingos frios de inverno,
aquilo era um regalo. Portanto, o Amiense, não há dúvida que me deixou grandes recordações e continua a ser um amiense também, como sou um fatimense, porque é uma das terras que eu sirvo, que eu tenho no coração, que eu muito estimo e admiro, o Amiens de Baixo. Amiens de Baixo e as terras limítrofes, Amiens de Cima, Abrá, etc. Deixou obra em Amiens, pelo menos quem faz parte atualmente do Amiense, e já tivemos a oportunidade também de receber aqui em estúdio o novo presidente, quem está agora à frente da direção, também o chefe de departamento de futebol, o atual treinador, e quando se falou desse passado, há estima pelo trabalho que o padre António Pereira fez? Pois não fui eu propriamente, foi a direção e, claro, foi sobretudo, portanto, o potencial de um homem chamado J. Louro, Joaquim José Louro, foi ele. Ele é que, de facto, merece todos os louros. E não é por nada que se está, neste momento, a falar em dar o nome da rua, do campo de futebol, atribuir-lhe o nome J. Louro, está a ver? Portanto, esse homem gostava muito daquela região toda, de Amiens de Baixo particularmente, ele vivia também o desporto, ele sentia que o que dava para o desporto era bom, era bem dado, era bem aplicado, porque naturalmente conhece a realidade da juventude hoje. Tudo isto para dizer de facto que eu tenho também o Amiens no coração, mas gosto de todas as equipas. Eu acho que uma equipa de futebol, seja de onde for, para mim merece toda a estima, todo o respeito. E só para lhe dar um exemplo, quando aquela equipa de Santarém que surgiu agora, como é que chama? Os empregados do comércio, mas tinha outro nome, os caixeiros. Eu fiquei feliz, radiante por ver os caixeiros a subir à primeira divisão da sede distrito, Santarém, cidade. Eu falo muitas vezes com o Sr. Fernando trabalha lá na Diocese, converso com ele e dou-lhe os parabéns. Isso é bonito, isso é bom, quer dizer, esta partilha, este convívio, espalhar-se um pouco por todo o concelho. Isto só tem realmente, digamos, palavras que podemos dizer positivas, não é? São muito positivas. Muito bem, e nos tempos áureos do Fátima, lidou de perto com um treinador que agora há pouco tempo chegou a patamares bem mais elevados. Estava à espera que o Rui Vitória chegasse lá acima? Eu sempre esperei. Posso-lhe ser sincero, portanto, o homem que de facto conhecia melhor e levou para lá o Rui Vitória foi o Luís Albuquerque. Ele era guarda-redes, jogou contra o Vilafranquense, ele era treinador, já muito jovem, e o Luís Albuquerque é que o teve sempre na mira. E quando chegou a ocasião, foi ele próprio que sugeriu, era eu presidente, vamos buscar, na altura era uma comissão administrativa. Vamos buscar aquele homem, parece que ele é um grande treinador, e fomos, e de facto não nos defraudou. A simplicidade dele, o gosto, o trabalho, o ritmo de trabalho, e depois ele trouxe sempre uma pessoa ao lado, que eu tenho dito, ainda há dias disse, um dos jornais referiu isso, que é o Arnaldo Teixeira. É muito importante, é uma dupla muito importante. O Arnaldo completa muito o Rui. A sua bonomia, a sua psicologia, não é? Saber lidar com os jogadores, às vezes jogadores que têm problemas. O Arnaldo dá-lhes a volta, o Arnaldo sabe lidar com eles e completa o Rui. Está a ver? O Rui é uma pessoa muito capaz, muito exigente, sabe muito. Eu recordo-me quando ele foi para o Paços de Ferreira, eu sou da zona de Passos, eu sou de Valongo, e conheço toda aquela gente de Passos, os dirigentes, o Zé Mote, toda aquela gente que é muito minha amiga. Eles telefonaram-me, era presidente Luís Albuquerque. Pereira e tal, a gente estamos para lhe roubar aí o treinador, o que é que diz? O que é que é dizer? Ele merece, se vocês valorizam, acho que só fazem bem, o Fátima não tem que se opor, mas claro, é problema do Luís Albuquerque, ele é o presidente agora, mas a minha opinião é esta: leva um grande homem, um grande treinador, ele merece, e o Fátima não tem o direito de lhe cortar as pernas. E assim foi.
Portanto, ele foi para o Pasto de Ferreira. Eu muitas vezes fui ter com ele lá, quando ia a casa, à minha terra. Encontrávamos muitas vezes, até no restaurante, que era o Verde. E depois ele foi para o Guimarães, eu fui ter com ele. Ele batizou as filhas aqui na minha paróquia. Portanto, há uma afinidade muito grande entre mim e ele, entre ele e o Fátima. Muito grande. Ou seja, ele sente que o Fátima não foi apenas um clube no seu percurso. Se calhar foi aquele clube onde teve visibilidade, mas ele, para ter visibilidade no Fátima, teve méritos. Não é por acaso. Ele sabe construir uma equipa, ele sabe onde estão os bons jogadores, ele sabe valorizar os jogadores. Isto é que é importante, está a ver? Ele é uma pessoa que sabe fazer jogadores, que vai buscá-los cá abaixo, que os forma, que os põe na ribalta. E se calhar era o que estava a faltar ao Benfica. Mas o Benfica terá tempo para ter um treinador que trabalha os jogadores? Atenção, ninguém faz nada sozinho. Nós temos de nos rodear de pessoas capazes que façam o trabalho por nós. Eu faço parte de muitas instituições, portanto já lhe disse, além de ter o CRIF, os deficientes de Fátima, ter 5 paróquias, estar no futebol, também estou no CEF. O importante não é nós fazermos tudo, é rodear-nos de pessoas capazes que façam. Portanto, nós sozinhos não valemos nada. E às vezes, não é? Acho que a palavra que menos devíamos dizer é eu. Nós. A palavra nós devia sair muito mais da nossa boca do que a palavra eu. E é isto realmente que nem sempre acontece. E eu peço desculpa se usei demasiado a palavra eu. Não o queria fazer por prepotência, mas, enfim, porque no fundo sou eu que estou aqui e tinha de falar em meu nome. Mas, no fundo, acho que quanto menos falarmos do eu e mais do nós, acertamos muito mais. Sr. Padre, já estamos na reta final desta entrevista. Até onde é que se vê mais como presidente do Fátima? Eu não vou dizer como bombeiro de serviço, porque eu acredito que o próprio Padre Pereira julgue merecer ser presidente com o clube a atravessar um bom momento. Pois, é o seguinte, eu recordo-me que eu disse um dia, enquanto eu mexer, o Fátima não morre. Eu não deixo. Darei tudo para que o Fátima não caia na sepultura. E enquanto eu puder, enquanto eu tiver genica, farei tudo para valorizar o Fátima e, portanto, manter o Fátima em cima. Quer dizer que já não tenho aquela vitalidade que tinha, já não tenho a disponibilidade que tinha, mas procurarei sempre dar o meu contributo, encontrar pessoas que o façam por mim e, portanto, é isto que eu posso garantir. Enquanto eu puder, o Fátima há de viver. Muito bem, Sr. Padre, estamos então na reta final. Últimas palavras que queira então aproveitar para dizer algo que tenha ficado por vincar nesta entrevista? Olha, o que eu gostaria de deixar aqui realmente é um abraço a todos os desportistas, também uma saudação a todos os clubes da nossa, agora é do nosso distrital, não é? Da região de Santarém particularmente, uma palavra também de coragem, de entusiasmo para todos e, claro, de sucessos. Eu não quero só o meu sucesso, todos temos direito ao sucesso e deixo aqui estes votos, que todos tenham os maiores sucessos com os seus clubes e, sobretudo, nos objetivos e no trabalho que possam desenvolver em prol dos jovens, da juventude e da terra.